Então, irmãos, quando um crente verdadeiro, ele conhece o verdadeiro Criador, Yahweh, ele sai fora de denominação e nunca mais volta. Ele sai fora, se distancia muito mesmo de religião, sistema religioso e nunca mais volta, porque ele desperta e percebe que isso tudo não foi criado pelo Criador, nem pelos profetas, nem pelo Filho, o Salvador, o Messias, Yahshua Mashiach. Então, Adam representa Yahshua. É uma tipologia do Yahshua, assim como o Mical, o arcanjo Mical, é Yahshua. A Eva representa a igreja, a congregação, os crentes, as pessoas. E Israel é a congregação do Criador no Antigo Testamento. Congregação, povo crente, povo que crê. E a serpente no Novo Testamento, no Antigo Testamento, ela é a serpente que seduziu Eva. E no Novo Testamento, a serpente é Tammuz, o ídolo, Nimrod e Jesus. Tá? Então, temos que ler Novo Testamento como sombra do Antigo Testamento. Isso que é realmente. Por quê? Porque você precisa também conhecer a verdadeira Bíblia, a Tanakh, que é a Torá. Essa Bíblia, ela é cópia da escritura original hebraica, ela não é tradução. E ela é constituída do Pentateuco, que são os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, que é Barashit, que é Gênesis, Shemot, que é Êxodo, Vaikra, que é o Levítico, Bemidbar, que é o Números, e Devarim, na verdade é Davarim, que é o Deuteronômio. Então, essa é a verdadeira palavra que se repete no Novo Testamento, que é a Nova Aliança, porém é uma repetição com algumas modificações. Então, até 50% do Novo Testamento foi escrito por Paulo. O restante não se sabe. Foi escrito por 5 homens ou mais, não é? Então, é o que a gente encontra nas pesquisas. Então, quem criou a religião, a Babilônia, a religião babilônica, lá nos primórdios, foi Nimrod, aquele que construiu a Torre de Babel. Semíramis, a mãe dele, se relacionou com ele, convenceu ele a matar o próprio pai, que era o Cush. Cush era filho do Cã, que era filho de Noé. Então, e engravidou do próprio filho Nimrod. Nasceu Tammuz, que depois passou a ser Jesus, não é? Que é da raiz Yeshua, os nomes, mas é a mesma pessoa, a mesma representação. E depois o denominaram Deus Sol Invictus, que é o indestrutível, que depois passou a Jesus, não é? Então, o Antigo Testamento, o Eterno levantou um pequeno grupo e juntou com Zorobabel. Zorobabel os retirou de dentro da Babilônia. Então, você acha essa palavra, leia, Ageu 1:14, Esdras 1:5, leia. Então, as religiões, ela forma a grande Babilônia. A que tinha lá no tempo do Nabucodonosor, a que tinha lá, que é a mesma do Nimrod, lá Semíramis e Tammuz. E os crentes, nós
os crentes, congregação fora de tempo, que reúnem em casa, que congregam fora de tempo, que não seguem líder, que não tem dízimo, que não tem templo construído, que não tem pastor, que não tem nada do que os religiosos têm. Nós que estamos fora do sistema religioso, representamos esse pequeno grupo, que é chamado também de a noiva do Mashiach, a noiva de Yahushua, os escolhidos, os remanescentes de Yahushua, também filho varão. Então, tem vários nomes para esse grupo. A igreja templo, ela caiu na época do Constantino. Mitra, Tamuz e Esos. Então, depois eles se refizeram, porque Roma é um estado muito forte, ficou com o clero todo escolhido, construído, designado, não é? E o poderio continuou e eles conseguiram erguer-se. O templo que o apóstolo Paulo ergueu, Constantino derrubou. Por isso a igreja caiu, quando eu disse que a igreja caiu. Porque o templo que o apóstolo Paulo, construiu é o templo pessoas. Nós, corpo das pessoas lá na época, era o templo do Salvador. Templo do Criador. Ele habitava naquelas pessoas. E virou Babilônia quando eles deixaram de seguir os verdadeiros sagrados Yahweh e Yahushua e passaram a seguir Jesus, Tamuz, Deus Sol Invictus e o clero de Roma, que eram homens que se denominaram santos, ou seja, Kadosh. Só existe um Kadosh, que é o nosso Criador. E, porém, não foi assim, não é? Até hoje sabemos que tem a idolatria dos santos. E não é um nem dois, são quinquilhões e estão sempre sendo nomeados novos. Então, Yahushua, o nome escolhido pelo Criador, Yahushua, é o fundamento. Yahushua é o fundamento e ninguém pode colocar outro, como Pedro e Paulo também disse. Ninguém pode dizer eu sou de Pedro, eu sou de Quefas, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, porque vocês têm que serem do único, o Mashiach e Yahushua. Toda a igreja tem que ser do fundamento. Só existe um fundamento e é Yahushua, aquele que eu coloquei a ordem dele mesmo. Então, a pedra, o fundamento sobre o qual seria erguida a igreja, seria edificada, povo sobre povo, e o cabeça desse corpo está sendo formado, somente agora está sendo formado, é Yahushua. Então nós, os remanescentes de Yahushua, o povo que congrega fora do templo, sem líder, sem dízimo, sem religião, nós estamos formando, edificando, a palavra correta não é construindo, é edificando a igreja do Mashiach. Então, esse povo que está reunindo, está formando o templo que será habitado pelo Pai. Não perde a sua coroa, irmão. Sua coroa é a sua
seu entendimento, a sabedoria que o Pai dá para que tenhas o entendimento. Então, se tu já tens esse entendimento, que tu és o templo do Ruach Kadosh, do Espírito Santo, é porque o Pai já habita o teu coração. E é porque quando esse templo estiver totalmente edificado, construído, completo, inteiro, com o povo crente, o cabeça desse corpo é o Yahusha, nós sairemos dessa terra e cada um receberá o seu galardão, porque essa é a promessa do Pai. Eu creio. E você crê? Aleluia! Reflita, irmão. Siga o verdadeiro evangelho. Não perde tempo, irmão. Nós já estamos no final dos tempos. E o Pai avisou, mandou escrever, está na palavra, leia. Tempo da redenção do homem sobre a terra não será mais de 6.000 anos. E o calendário verdadeiro, agora na Páscoa, dia 15 de abril, será a Páscoa verdadeira. Dia 15 de abril é o primeiro dia do ano no calendário do Criador, que é o calendário israelita. Passaremos a 5.996. Então, estamos bem pertinho de 6.000 anos. Orai, vigiai. Aleluia!